Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Por gerações, o Oriente Médio tem lidado com o maior patrocinador estatal de terrorismo do mundo. E o ataque a Israel em 7 de outubro pelo Hamas nos lembra o que está em jogo. Devido à sabedoria do povo americano, a eleição do presidente Trump para um segundo mandato ofereceu ao mundo a chance de ver um líder americano comprometido em enfrentar muitas das ameaças existenciais do mundo com determinação. Agora, enquanto o conflito entre Israel e Irã continua, o presidente Trump também deixou claro que o Irã não pode ter uma arma nuclear. O secretário de Estado Marco Rubio também afirmou esse fato enquanto viajou pelo mundo, trabalhando para implementar a visão de paz e segurança do presidente Trump. Essa declaração também já foi dita muitas vezes deste púlpito. O fato de que o Irã não pode ter uma arma nuclear é claro. Como a Casa Branca nos lembra, desde que assumiu o cargo, o presidente Trump declarou claramente, não menos que uma dúzia de vezes, que o Irã não pode ser autorizado a ter uma arma nuclear para quem ainda tiver dúvidas sobre esse fato. O presidente Trump fez a mesma promessa não menos que 40 vezes antes de assumir o cargo, inclusive já em 2011. Uma das maiores prioridades do governo Trump é a segurança e proteção do povo americano. Para esse fim, o Departamento de Estado estabeleceu a Força-Tarefa do Oriente Médio para ajudar a coordenar o apoio aos cidadãos do ZEURU, às nossas missões diplomáticas e ao pessoal do ZEURU, além do engajamento diplomático. A Força-Tarefa está operando 24 horas por dia. Na última semana, para ajudar a manter os cidadãos americanos informados, emitimos mais de 30 alertas de segurança para países da região e atualizamos os avisos de viagem para o Iraque e Israel. Reforçamos aos cidadãos americanos que não viajem para Israel ou Iraque e que não viajem para o Irã sob nenhuma circunstância. Continuamos monitorando a situação complexa e em rápida evolução no local, enquanto seguimos avaliando e atendendo às necessidades dos cidadãos do ZEUAU. Incentivamos todos os cidadãos americanos a visitarem regularmente o site travel.state.gov para obter as últimas orientações de viagem e atualizações de segurança, além de se inscreverem no Programa de Cadastro de Viajante Inteligente, também conhecido como STEP, para receber alertas e orientações em tempo hábil do Departamento de Estado. Para americanos que precisem de assistência, e temos um pouco do site aí para vocês, liguem para +1 202 51444. Repetindo o número, baixe no 202 51444. Se você estiver nesse site, também pode clicar na caixa vermelha. Ela o levará a uma página onde você pode buscar a embaixada de seu interesse no local onde você está, onde você gostaria de se conectar para poder obter ajuda da embaixada no país em que você está. E, claro, o número também está lá para a embaixada do ZEUA mais próxima de você. Eu também quero acrescentar mais algumas coisas aqui enquanto estamos lidando com isso. Certamente é uma situação que está evoluindo rapidamente. Mas, para concluir a introdução aqui hoje, quero reconhecer o Departamento de Estado e outras equipes do governo do ZEUA ao redor do mundo, que trabalham sob ameaça em nome do povo americano, especialmente aqueles em Israel e na Ucrânia, que passaram mais uma noite abrigados em bunkers enquanto eram atacados. Nossa prioridade é a segurança dos americanos no exterior e aqui no país. É a prioridade do secretário Marco Rubio. É a prioridade de todos que trabalham neste prédio e dos milhares de cidadãos americanos que trabalham anonimamente e que vocês nunca verão, que estão atuando em embaixadas e consulados ao redor do mundo, trabalhando com as nações locais para estar presentes para os cidadãos americanos e ajudar a facilitar a diplomacia americana. Nossa prioridade é a segurança dos americanos não só aqui no país, mas também no exterior. Agradecemos a todos que trabalham em nome do povo americano, a todos vocês que assistem de casa e de todo o mundo. Agradecemos a vocês e para todos ao redor da nação, nós reconhecemos e honramos o seu trabalho enquanto iniciamos mais um briefing aqui, prontos para responder às suas perguntas. Tudo bem? Sim, senhor. Sim, olá. Obrigado por isso. Você poderia nos dar mais detalhes sobre essa força-tarefa
como ela vai funcionar e, especificamente, se ela vai ajudar americanos a potencialmente deixar a região, serem evacuados ou dependendo dos países em que eles estejam, e mais algum detalhe. Certo. Bem, eu não vou te dar, só para lembrar que hoje é um dia um pouco diferente para a coletiva, sempre há coisas que eu não posso te dizer. E ainda assim, temos um longo vai e vem. Às vezes temos um pequeno debate. Hoje não vou entrar nesse tipo de discussão. Minhas respostas talvez sejam um pouco mais rápidas do que o normal, e vou passar mais rapidamente para tentar atender o maior número possível de vocês. E haverá menos coisas que poderei responder para vocês por causa das circunstâncias que estamos enfrentando ao redor do mundo. Então é isso, só quero que saibam, não é nada pessoal, mas estamos trabalhando em certas coisas, como a força-tarefa, por exemplo. A força-tarefa é um grupo de pessoas que está trabalhando, atendendo às ligações de pessoas, de cidadãos americanos ao redor do mundo, garantindo que eles sejam conectados com o que possam precisar naquela região. Não vou entrar em detalhes sobre tudo o que as forças-tarefa fazem, é claro, mas trata-se de informação, garantir que as pessoas aqui no Departamento de Estado e as pessoas que recebamos as informações de que precisamos, mas também que pessoas ao redor do mundo, cidadãos americanos, sejam direcionados para as informações de que possam precisar também. Então eu vou deixar por aqui, mas isso é algo que o Departamento de Estado faz quando há uma situação que exige isso, e este é um desses momentos. Posso fazer pergunta a acompanhamento? Claro, Matt, claro. O número de telefone que você ali, se você ligar para esse número, com quem você fala? Você fala com uma pessoa que é força-tarefa. Não fale com a força. Esse número de telefone é um número geral, porque a força-tarefa está ocupada. Mas é uma unidade separada que foi criada para atender as ligações e ajudar cidadãos americanos que ligam para as embaixadas. Principalmente você será encaminhado para as embaixadas que podem te ajudar a conseguir o que você precisa. Então, boa pergunta. Obrigado, senhor. Tudo bem. Sim, Andréa. Pergunta rápida. Existem algumas necessidades consulares específicas. Uma em particular da qual eu tenho conhecimento, e pode haver mais de uma, é de um cidadão americano no Irã, onde não há embaixada nem consulado. Seria um caso de protetorado suíço. Existiriam outras opções? O setor de assuntos consulares dá algum conselho sobre o que fazer com americanos que estão presos no Irã neste momento? Não posso comentar sobre qualquer orientação ou informação a respeito de indivíduos no Irã neste momento. E quanto a americanos israelenses ou israelenses americanos que queiram sair ou voltar para casa, a ela, acredito, retomou os voos em alguma medida para pessoas que você sabe. Algumas pessoas têm filhos em Israel e estavam visitando os Estados Unidos e são cidadãos americanos. Há algo que eles possam fazer? Eles devem ligar para esse número? Bem, obviamente, se você sabe, e nós incentivamos todo americano que viaja a entrar em contato com a embaixada ou consulado local, avisar que está lá. Certifique-se de saber onde elas estão, tenha esses números, e isso é o que eu recomendaria. Não importa para onde você esteja viajando, mas especialmente no Oriente Médio. Saiba onde essas entidades estão. Saiba onde fica a embaixada. Então, se você está em Israel, obviamente é Tel Aviv ou Jerusalém. Em Tel Aviv eles... Bem, eles vão atender o telefone. Então, existem contatos que podem ser feitos no meio de tudo isso. E claro, eu acho que esse é o conselho para onde quer que você esteja. Mas claramente, se você estiver em uma determinada área, é óbvio, neste caso, que há certas limitações nessa região e que entre em contato com a embaixada a que estiver mais próxima de você e pelo menos certifique-se de que eles saibam onde você está, mas também eles vão te oferecer algumas opções para os planos que você deseja fazer. Sim, Romira. Connie, eu entendo suas limitações, mas eu preciso perguntar. Eu sei que você faz. É o seu trabalho e eu aprecio isso. Estou para receber perguntas, não sempre respondê-las. Ontem à noite, o presidente Trump disse que quer um fim real, não um cessar-fogo. Então, os IBUA apoiam ou buscam mudança de regime no Irã? Ou estamos apenas falando de desmantelar o enriquecimento nuclear do Irã? Isso incluiria os IBUA ajudando Israel a revidar? Bem, eu certamente não vou caracterizar o que o presidente Trump diz ou tuita nesse caso. Ele não precisa ser caracterizado. Ele é uma das pessoas mais transparentes, uma das mais claras que nós já conhecemos.
Eu acho que podemos levar a palavra dele pelo que ela é, mas eu não vou especular em um sentido mais amplo o que isso significaria. Isso cabe ao presidente. Ele é a única mão orientadora sobre o que vai acontecer daqui para frente, como tem sido até agora. E eu acho que essa dinâmica está bem clara. Ele diz que quer um fim, como já disse, sobre todo o conflito, que ele, como pacificador, trabalhou para encerrar pacificamente por meio da diplomacia. Esse tem sido o compromisso dele. E ele quer essas coisas, como já disse, sobre várias situações, não por 1 mês ou 6 meses, mas finais duradouros para essa natureza de guerras sem fim. E essa tem sido a postura dele e essa é a postura dele agora. Tenho uma pergunta mais fácil. Sim, senhora. Quantas pessoas Aceito pergunta difícil. Quantas pessoas até agora entraram em contato com missões dos IPERA em Israel ou em outros lugares, cidadãos americanos, buscando ajuda para sair do país em que estão no Oriente Médio? Não vou discutir detalhes sobre os números das embaixadas. Vocês vão facilitar aviões fretados para tirar as pessoas de lá ou evacuação militar? Não vou discutir quais são nossos planos nesse sentido. Sim, senhora. Só para complementar isso rapidamente. Claro. Vocês estão considerando, de alguma forma, operações que ajudariam americanos que querem sair da região a evacuar? Eu sei que nosso compromisso é com a segurança e proteção dos americanos ao redor do mundo. Tudo bem? Sim, senhor. Se eu puder. Sim, senhor. Pode falar. O governo do ZEO gostaria de ver uma mudança de regime no Irã? Eu, antes de tudo, certamente não vou abordar isso de forma alguma. Isso exigiria que eu especulasse ou falasse em nome do presidente, o que não farei. O que vimos, no entanto, está claro. São meses e meses de declarações repetidas de que tudo o que ele quer é um mundo pacífico. As atividades dele e as atividades e a natureza das ações que os Estados Unidos tomaram e seus enviados especiais têm sido fundamentadas em uma coisa: negociações em busca de soluções diplomáticas para problemas de gerações que ele quer resolver diplomaticamente. Essa tem sido sua postura constante. E não houve nada que tenha mudado em o que ele deseja, o que ele espera realizar. E claro, isso não é algo que eu vá abordar. O governo do Zeptewa e o governo de Israel estão alinhados quanto à inteligência sobre o programa de armas nucleares do Irã? Essa é uma pergunta para a Casa Branca ou o Conselho de Segurança Nacional. Não posso responder. Nádia. Obrigada, Connie. O presidente disse que quer ver o Irã oferecer rendição incondicional. Não vou pedir para você comentar a declaração do presidente, mas vou perguntar se o secretário esteve envolvido em algum tipo de medida diplomática com seus aliados, com a Alemanha, com os franceses, tentando oferecer algo aos iranianos como uma saída. Bem, eu, novamente, não falaria sobre os detalhes de quaisquer conversas diplomáticas se elas ocorreram, entre quem ou quais seriam esses detalhes. Sabemos, é claro, que o secretário e o presidente estiveram no G7. O trabalho constante deles, no momento em que assumiram o cargo, tem sido, e certamente o do secretário Rubio, abrir conversas e liderar o mundo por meio da diplomacia para fazer a diferença. Mas isso é a única coisa que me orientaria quanto à natureza das decisões que eles estão tomando neste momento. Sim, senhora. Sem entrar em detalhes, a porta para a diplomacia com o Irã sobre seu programa nuclear ainda está aberta para o ZEU? Essa seria uma decisão tomada pelo presidente Trump. Você ouviu dos iranianos algum sinal de interesse em continuar essas discussões? Isso não é algo sobre o qual eu possa falar. Sim, senhora. Ei, voltando à questão do conflito em Israel, o último alerta de segurança da embaixada, lá ainda diz que a embaixada não está em condições de evacuar ou ajudar diretamente os americanos. Você tem alguma previsão de quando isso pode mudar para os americanos que estão presos naquele país? E só observando o quão rapidamente a situação de segurança mudou lá, o alerta de viagem foi elevado para nível 4 a partir do nível 3 para todo o país. Isso é um sinal de que o Departamento de Estado foi um pouco pego de surpresa por essa mudança, já que os americanos ainda não conseguem obter ajuda? Posso dizer que a resposta para essa última pergunta é não. Estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para garantir a segurança e a proteção dos americanos ao redor do mundo. Posso dizer que o Departamento de Estado está sempre planejando contingências para ajudar cidadãos americanos privados a deixarem áreas de crise.
e nós iremos alertar a comunidade de cidadãos americanos se houver e quando houver informações adicionais para compartilhar sobre as opções deles durante qualquer crise, mas certamente também nesta. Quanto à rapidez com que as pessoas podem esperar uma dinâmica, o governo americano, o Departamento de Estado, nossas Forças Armadas, vocês viram todos esses recursos, todos esses departamentos envolvidos nessa dinâmica de uma forma ou de outra, estão trabalhando exclusivamente pela segurança desta nação e pela segurança do povo americano, onde quer que estejam. Sim, senhor. Obrigado, Connie. No início você disse que está aconselhando cidadãos dos IUA não devem viajar para Israel ou Irã sob nenhuma circunstância. Você tem alguma orientação mais geral para americanos no Oriente Médio, de forma mais ampla na região? Há outros países dos quais vocês estão recomendando que as pessoas saiam? Bem, em nosso site nós temos nossos alertas de viagem, também publicamos esses alertas em nosso Twitter do Departamento de Estado, em nossas contas de redes sociais. Esses são para o público visualizar. Qual é o site específico para as pessoas consultarem se quiserem ver alertas de viagem para países específicos? É o travel.state.gov. Então, travel.state.gov, e lá você verá todos os alertas de viagem disponíveis para você, dependendo se vai viajar, e não é só para o Oriente Médio. Ou se você está em um país neste momento, você pode obter suas informações lá. Ah, sim, senhor. Obrigado, senhora. Pode prosseguir. 2 perguntas. No seu tópico, você também reconheceu os diplomatas americanos servindo na Ucrânia e em Israel que passaram mais uma noite em um bunker. Mas um dos cidadãos americanos acabou sendo morto pelos russos ontem à noite na Ucrânia. Você tem algum comentário? E o governo do Ziuret vai agir para proteger os cidadãos americanos na Ucrânia? Sim, estamos cientes do ataque de ontem à noite em Kiev, que resultou em inúmeras vítimas, incluindo a trágica morte de um cidadão dos Issaitiwa. Condenamos esses ataques e estendemos nossas mais profundas condolências às vítimas e às famílias de todos os afetados. O presidente recentemente deixou claro o que pensa sobre ataques a áreas civis nesse sentido. E, só para reiterar novamente, o que é um fio condutor em todo o trabalho que fazemos é que o departamento não tem prioridade maior do que a segurança e proteção dos cidadãos do Israel no exterior. E podemos confirmar a morte de um cidadão do ZEU na Ucrânia e estamos prontos para fornecer toda a assistência consular possível. E por respeito à família neste momento obviamente terrível, não temos mais detalhes a oferecer a esse respeito. Obrigado. Segundo tópico, à luz das ações de Israel e Irã, alguns de nossos colegas da VOA persa foram chamados de volta, aparentemente. O quanto os eventos dos últimos dias significam para o papel da VOA e de outros veículos que cobrem seus assuntos em relação aos inimigos do ZEUA? Sim, não vou entrar em detalhes sobre o que estamos fazendo em relação às comunicações para essa região ou para países específicos. Sim, senhor. Obrigado, Sara. 2 tópicos relacionados ao Irã. Primeiro, a administração meio que manteve esse conflito entre Israel e Irã à distância nos primeiros dias. E agora, desde a noite passada, e especialmente hoje, estamos ouvindo o presidente dizer: nós, o quê? Nós temos controle sobre os céus. Sabemos onde está o líder supremo. Ele está assumindo mais diretamente a responsabilidade pela situação. Esse sentimento também está chegando a este prédio. Uma maior assunção de responsabilidade pela situação também no Departamento de Estado. Bem, eu novamente não posso caracterizar os sentimentos do presidente dos Estados Unidos. Sabemos que ele é o nosso líder. Sabemos que ele é a mão orientadora. Sabemos que ele é um dos poucos que conhecem todos os detalhes. E ele claramente tem uma missão e uma agenda que envolvem diplomacia e mudar o mundo para melhor para as pessoas. Enquanto isso, é claro, as coisas mudam, nossas experiências mudam. Ele está fazendo comentários que refletem o que o que é importante para ele. E, claro, o que importa para o presidente importa para o Departamento de Estado e para todos os outros departamentos. Acho que é justo dizer que a liderança dele e sua eleição para o 2º mandato foi porque as pessoas aqui nos Estados Unidos estavam cansadas do status quo. E o que o mundo viu foi um pacificador e alguém que pode fazer a diferença. E é isso que eles esperam. Última pergunta. Posso fazer mais uma? Mais uma. Não há um enviado especial para o Irã?
Vários locais-chave no Oriente Médio não têm um embaixador confirmado. Falamos frequentemente sobre a situação do dia seguinte em Gaza. E quanto à situação do dia seguinte no Irã, o Departamento de Estado está preparado para isso? O Departamento de Estado e o governo Trump, embora você talvez não veja as coisas imediatamente, só porque talvez não esteja nas notícias ou presente quando as coisas acontecem, isso não significa que elas não estejam acontecendo. Eu lembraria a todos que o Departamento de Estado, como descobri, é meio parecido com o Exército. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é algo que segue uma dinâmica básica de 8 horas às 17 horas. E isso acontece porque as pessoas estão trabalhando ao redor do mundo o tempo todo. É literalmente a missão deles, pessoalmente, o trabalho deles é o que fazem e ao que estão comprometidos. Então, embora você possa ver determinada coisa em um contexto estático, isso não significa que não trabalhamos nisso, que não estamos trabalhando nisso ou que as coisas não vão começar a acontecer. Portanto, é só um lembrete de que não se trata apenas do dia seguinte. Estamos trabalhando antes, durante e depois. É a antecipação de pessoas com história e experiência quando se trata da história não só de um prédio e de um departamento dos Estados Unidos, mas da história de pessoas trabalhando em questões diplomáticas ao redor do mundo. E eles trabalham para este departamento e são comprometidos com essas questões, e é isso que torna o Departamento de Estado tão eficaz, além da liderança proporcionada por Marco Rubio, guiado por Donald Trump. Sim, senhor. Você estava esperando. Quero dizer, a cúpula da OTAN será em Haia na próxima semana. Sim. O presidente Trump e o secretário Rubio voltaram mais cedo da cúpula do G7 por causa da natureza do que está acontecendo no Oriente Médio. Se a situação ainda estiver se desenrolando na próxima semana, devemos esperar algum tipo de mudança na delegação, mudanças na viagem? Devemos antecipar que, se a situação continuar, haverá alterações? Olha, eu não posso dizer se algo vai mudar. Eu sei que não foi até agora. Mas como temos experimentado de um dia para o outro, ou até mesmo de hora em hora, as coisas realmente mudam. Este é um evento muito dinâmico. Todos nós temos situações especiais pelas quais nos interessamos. Todos queremos que a diplomacia funcione e temos torcido por cúpulas e discussões de cessar-fogo, etc. Mas isso é algo que está mudando, como as coisas costumam fazer, muito rapidamente. Então, eu diria que qualquer coisa é possível. Mas, neste momento, isso ainda está certamente nos planos. Mas isso, obviamente, é uma viagem presidencial. Isso vai depender da Casa Branca. E tenho certeza de que seremos afetados pela decisão deles com base no que eles observarem. Sim, senhor. A avaliação da inteligência do ZEUA em 26 de março era de que o Irã não estava trabalhando para obter uma bomba nuclear. O que mudou na posição do ZEUA? Posição, parece que estava muito próximo. Bem, mais uma vez, não posso falar sobre avaliações de inteligência, o que pode ou não ter mudado, ou sobre o fato de que é o presidente Trump e sua equipe que estão vendo coisas que importam quando se trata da tomada de decisões. E acho que é isso que aconteceu aqui. A segunda pergunta é obrigado. Se o presidente, em seu primeiro mandato, estava disposto a dar ao Talibã 18 meses para chegar a um acordo, por que foram dados apenas 60 dias aos iranianos para discutir algo que é muito mais complicado? Novamente, não vou discutir os detalhes das decisões tomadas pelo presidente. André? Vou buscar, então, um depoimento de duração média, em sessão aberta, para os comitês. Bem, sim. E como já mencionei, hoje não é esse dia. Próximo. Sim, senhor. E o senhor de gravata e camisa branca. Obrigado. Obrigado, Meritmo. Andréa, vamos seguir em frente, por favor. Vamos, por favor, tentar organizar isso. Senhor, lá no fundo. Obrigado, Jen. Minha pergunta é, na outra semana estávamos falando sobre as negociações entre o Irã e os EU, e o presidente estava muito otimista quanto a isso. E agora, drasticamente, tudo mudou e estamos falando quase de uma guerra em grande escala entre Israel e Irã. Como você descreveria o procedimento neste momento? As negociações fracassaram. Ou como podemos chamar isso? Minha segunda pergunta é, a TV estatal iraniana foi alvo da Força Aérea de Israel. Como você vê isso? Você considera um canal de TV estatal um alvo legítimo? Bem, você teria que perguntar a Israel sobre as decisões deles em relação às escolhas do que eles atacam e do que não atacam. E sobre a sua primeira pergunta, que agora já é.
Qual era a sua primeira pergunta? Minha primeira pergunta depois de tudo isso... Após essas escaladas, como você nomeia o processo? Bem, eu diria que você deveria observar como o presidente dos Estados Unidos está caracterizando o que ocorreu. E ele é muito aberto e transparente quanto a isso e faz isso em suas muitas conversas com a mídia e também no Truth Social. Ele é claramente acessível, certamente com suas declarações, e ele disse várias coisas nas redes sociais que eu acho que podem responder à sua pergunta. Sim, Said. Obrigado. Uma pergunta bem rápida sobre Gaza. Posso fazê-la? Claro. Bem, sim. Nós ainda estamos continuando com... Eu vou chegar até você sobre Gaza, Said, eu prometo, mas vamos continuar com o assunto em questão. Obrigado. Então, sim, senhor, lá no fundo. Muito obrigado. Duas perguntas. Uma sobre o Iraque relacionada ao Irã. Os grupos apoiados pelo Irã, o Taiba Solarra, ameaçaram usá-la contra qualquer interferência no conflito entre Israel e Irã, dizendo que qualquer intervenção americana no conflito levaria o grupo a atacar os interesses dos Israel em toda a região. Vocês já entraram em contato com o governo iraquiano e qual é a sua mensagem para esses grupos? E a segunda pergunta, qual é a avaliação do Departamento de Estado sobre a diplomacia? Vocês deixaram a diplomacia de lado ou ainda acreditam que a diplomacia pode funcionar com o Irã? Bem, novamente, não vou comentar sobre a natureza de como a Casa Branca, o presidente ou o Departamento de Defesa responderão a certas declarações ou a exigências feitas por alguém, então você terá que perguntar ao Departamento de Defesa sobre a reação deles nesse sentido. Eu também, embora saiba que o presidente falou no Truth Social, ele deixou muito claro, até mesmo, acho que hoje, e acho que tenho isso bem aqui. Isso é, novamente, uma das coisas que aprendemos sobre o presidente Trump é que, quando ele tuita, quando ele fala, o mundo inteiro observa, e esse é o quadro mais claro que podemos ter para entender a abordagem dele. Ele tem... Não sei se consigo encontrar exatamente o que quero, mas ele deixou muito claro que... sim, aqui está. Ele observou que não queremos mísseis sendo disparados contra civis ou soldados americanos. Ou, nossa paciência está se esgotando. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Ele está deixando claro, eu acho, aqui, em relação a certas escolhas que estão sendo feitas no terreno e que o que temos pedido regularmente e o que ele deixou claro é que nós não fizemos parte da iniciação disso, certamente. Nós não fazemos parte dos ataques de Israel a Irã. Isso que eu acho que foi dito, afirmado de forma muito clara, tanto pelo secretário Rubio quanto pelo presidente, e isso é importante para eles, para que as pessoas saibam. E, neste caso, claro, o presidente deixou claro que se americanos forem feridos, ou neste caso, se um míssil for disparado contra civis ou soldados americanos, haveria uma represália. Acho que isso não seria surpreendente. Vamos encerrar com o senhor. O presidente Trump concluiu uma bem-sucedida viagem ao Oriente Médio. Qual o papel desses países parceiros? Bem, claramente, ele foi com um objetivo em mente. Ele faz acordos. Ele é o melhor negociador do mundo. Esses parceiros no Oriente Médio que temos, eles entendem claramente nossas intenções e quais são nossos objetivos. Felizmente, mais uma vez, graças à abordagem e ao estilo do presidente Trump. Então, eu acho que, quando se trata novamente da melhor pessoa que poderia explicar seus sentimentos e pensamentos sobre o que foi realizado em qualquer questão, é o próprio presidente. Por isso, remeto você ao que ele escreve e ao que ele publica, acho que de forma muito regular, o que é útil para pessoas como eu e acredito que para o mundo em geral também. Apesar da preocupação de Israel, posso fazer mais uma pergunta? Apesar das preocupações de Israel, o presidente Trump ainda está tentando negociar com o Irã sobre o acordo nuclear, mostrando que sua prioridade é a paz na região. O presidente Trump, mais uma vez recentemente, se ofereceu para mediar a questão da Caxemira, mas o governo Modi diz que não precisa da ajuda de Trump.
o presidente Trump precisa da permissão de Modi para trazer paz ao conflito ou vocês fazem a mediação? Bem, eu acho que sim. Sabe, isso é... Cada país, como o presidente Trump afirmou, tem o direito de definir seu próprio futuro. Ele oferece sua ajuda e cabe a quem ele está oferecendo decidir se vai aceitar ou não. Vivemos em um tempo fascinante, empolgante, onde temos um homem que pode fazer a diferença. E ele é generoso ao fazer essa diferença. Ele poderia ter escolhido que este mandato fosse sobre qualquer coisa além da paz e tornar a América grande novamente. Mas ele se manteve firme nisso. Ele está comprometido com isso. Isso faz parte do seu compromisso geral com o país. Então, eu não comentaria sobre a natureza da tomada de decisão de outro país. Isso é com eles. Bem, mas acho que todos nós somos gratos por termos um presidente que está disposto a ajudar e quer ajudar. Agora você tem mais um no Irã e depois iremos para Said. Você pode confirmar ou informar que o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi morto em Teherã? Não posso confirmar, nem relatar, nem discutir isso. Tudo bem. Said. Sim, senhor. Nas últimas 48 horas ou nos últimos 3 dias, dezenas de palestinos foram mortos em centros de assistência e assim por diante. Você sabe, com todo mundo focado no Irã, essa situação ainda desperta algum interesse ou atenção deste prédio ou dos Estados Unidos da América? E vocês estão pedindo aos israelenses que contenham, seja lá o que for, a quantidade de poder de fogo que estão disparando contra esses centros de ajuda? Bem, nós, claro, sempre ficamos tristes ao ouvir relatos sobre qualquer situação de vítimas em massa ou tiroteios. Eu não sei quem não ficaria, independentemente da situação. Disseram que um incidente específico está sob revisão e isso é útil. E vamos ver o que a revisão deles vai concluir. E, enquanto isso, acho que também é importante quando se trata dos esforços para levar ajuda, comida para os habitantes de Gaza. Nós agora sabemos, podemos informar que a Fundação Humanitária de Gaza agora está atuando em 4 pontos de distribuição e já distribuiu quase 26 milhões de refeições até o momento. Então, novamente, é uma conversa sobre se o Departamento de Estado se importa ou não. Todos os dias há uma manifestação. E quando pensamos no Departamento de Estado, pensamos em pessoas. São pessoas que dedicaram suas vidas à diplomacia, a uma vida de serviço exterior, a uma vida política, tentando fazer a diferença para o mundo. Então, vemos isso se manifestando aqui. Bem, e como também sabemos pelos eventos de hoje e pelas conversas de hoje, há uma razão pela qual precisamos de pessoas como o presidente Trump e do compromisso americano com a paz no exterior. Tudo bem? Sim, tudo bem. Sim. Expandirá a proibição de viagens para outros 36 países. Muitos deles, pelo que entendi, são sobre a África. Já existem 19 países que são afetados pela proibição de viagens em diferentes graus. Você pode compartilhar algum detalhe, elemento que tenha sobre esse plano? Posso falar um pouco sobre isso? Não nos detalhes sobre a tomada de decisão ou o processo nesse sentido, mas estamos, é claro, comprometidos em proteger os cidadãos do nosso país, mantendo os mais altos padrões de segurança nacional e segurança pública, especialmente através do nosso processo de visto. Conforme estabelecido na Ordem Executiva 1461 do presidente Trump, protegendo os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança nacional e à segurança pública, o processo de avaliação de vistos deve garantir que viajantes estrangeiros com destino aos ICMBM não representem uma ameaça à segurança nacional e à segurança pública dos Estados Unidos. Acho que isso é um critério muito básico e é um critério que toda nação deveria ser capaz de adotar. Para proteger a segurança nacional e os interesses nacionais dos Estados Unidos e de seu povo, o Departamento de Estado e outras agências do governo dos Estados avaliam as capacidades de segurança de outros países, o compartilhamento de informações e as práticas de gestão de identidade, a exploração do sistema de vistos dos ICMA, como as taxas de permanência além do permitido e a falha em facilitar a repatriação de seus nacionais passíveis de remoção. Então,
Observar onde um país está localizado, talvez como você fez, a posição geopolítica, a localização real de um país, não é um fator, ou em qual continente esse país está. Essas questões dizem respeito a aspectos muito específicos sobre se os Estados Unidos sentem ou não que podem confiar nas informações. Nós dependemos desses países para determinar se eles receberão ou não um visto. Nós nós dependemos da verificação e da apresentação de informações de outras nações para poder dizer, sim, você pode ou não pode vir. Neste caso específico, acho que está claro que, ao considerarmos fornecer um período de tempo, os países são informados de que, se não chegarem ao ponto em que possamos confiar neles, e eles precisam mudar o sistema, atualizá-lo, fazer o que for necessário para nos convencer de que podemos confiar no processo e nas informações que eles possuem. Esse é o objetivo disso. O secretário terá discricionariedade para determinar se alguém está ou não nessa lista, enquanto também avaliamos continuamente a natureza do que está acontecendo nessas conversas. O objetivo é que todos possamos seguir em frente para que as pessoas possam vir ao país. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem. Não sei por que você está tão atrás, Michelle, mas com a NPR, sim. Só para dar continuidade, foi dado um prazo para que esses 36 países apresentem seus planos de ação amanhã. Gostaria de saber se você recebeu uma resposta. Isso está incorreto. Posso apenas dizer que isso não está correto. O fato é que eles terão um tempo considerável para corrigir, seja qual for a situação. O Departamento de Estado determinou que isso está afetando a natureza da nossa confiança na forma como emitimos um visto. Tudo bem. Sim, senhor, com a barba ali? Sim. Os Estados Unidos receberam um MS. Pode me dizer seu nome e seu ponto de venda? Mustafa Abdel Shafak Neum, senhora. Obrigado. Os Estados Unidos receberam algum pedido oficial de Bagdá para ajudar a impedir sobrevoos israelenses no espaço aéreo iraquiano? E qual é a resposta de Washington a esse pedido? Novamente, você precisaria falar com o Departamento de Defesa e a Casa Branca sobre isso. Não vou comentar os detalhes das conversas, especialmente sobre qualquer assunto desse tipo envolvendo qualquer país. E acho que por hoje é só. Ao retornarmos, agradeço a todos pela paciência. E espero vê-los novamente ainda esta semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, agradeço.